Você desce. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Vamos abrir no grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, na tarde de hoje, mais uma palestra profícua do nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de jornada Vaguinho, que abordará o seguinte tema: os valores espirituais. Diante dessa temática, obviamente, partindo do pressuposto espírita, né? Valores espirituais, possamos nós, aqui, nesta casa, receber a mensagem a cada um de nós, que a cada um de nós nos é concernente, naquilo que for nos dado, que possamos entender, perceber, aprender e praticar. Que assim seja. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre Espiritismo. Espiritismo, que é essa doutrina tão reveladora, tão consoladora, e que nos traz tantos ensinamentos todos os dias, todos os momentos. Eu acho que a cada minuto que a gente passa aqui na Terra, a gente já recebe mais o ensinamento da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não vem com dogmas, não vem com nada preparado. Então, a gente se surpreende a cada passo. Cada minuto que a gente passa aqui na Terra, a gente recebe uma surpresa. Já dizia Mahatma Gandhi que se todos os livros do mundo fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha com as suas bem-aventuranças, nada teria se perdido. O que significa dizer que Cristo, sendo revivido pelo Espiritismo, através dessa doutrina fantástica, reveladora, porque o que é revelar, né? Você é tirar o véu, tirar a capa de cima, tirar o que tolda a mente, o que embota a mente. E Cristo trouxe essa revelação fantástica do Espiritismo exatamente para nos demonstrar algumas coisas maravilhosas. Cristo, antes de vir, gente, ele mandou vários emissários. Eu acho que todos sabem disso, né? Se a Terra tem 5 bilhões de anos que a Terra foi feita, que a Terra foi montada e começou a resfriar e conter terra firme, o Cristo já era espírito puro e formador de mundos, governador de mundos muito antes. Então, quando Buda veio à Terra, Krishna e todos os outros limiares, Maomé, todos esses outros, Cristo já estava lá existindo e já estava planejando o projeto Terra, já estava planejando toda essa estrutura que nós temos hoje. Então Cristo ele antecede toda essa história da Terra, e ele é o nosso governador espiritual, com toda a beleza do Evangelho do Cristo, né? do Evangelho que ele veio nos trazer, das palavras belíssimas. Agora, passada a Semana Santa, eu achei muito interessante, porque muitas pessoas colocam assim, que o Cristo veio para nos salvar, e colocam o Cristo colado numa cruz, e o simbologismo disso, né? O simbolismo dessa coisa do Cristo colado na cruz. Parece que Cristo veio aqui exclusivamente para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. É um negócio muito interessante isso, né? Cristo veio para pagar os pecados da gente, quer dizer, alguém veio para pagar a conta que a gente deve. É um negócio muito incrível isso. Como é que a gente pode pensar uma coisa dessa, né? Então Cristo veio para pagar pecado da gente nenhum. A gente que paga os pecados da gente, né? A gente que vai lá e paga as contas da gente. É a mesma coisa da gente pedir um empréstimo a alguém
Vou lá, peço um empréstimo no banco, eu digo agora eu vou deixar para Dejan pagar. Dejan vai pagar meu empréstimo agora, eu vou deixar para Dejan pagar. Dejan chegou aqui agora, ele vai pagar a minha conta. Isso é um negócio sem sentido nenhum, isso não tem lógica nenhuma. Então Cristo não veio para pagar pecado de ninguém. Cristo, muito ao contrário, veio trazer uma mensagem fantástica, uma mensagem reveladora. Cristo não veio fundar religião nenhuma. Cristo não veio fundar o cristianismo, como Buda não veio fundar o budismo, como nenhum dos grandes limiares da humanidade veio fundar religiões. Todos eles vieram trazer mensagens, revelações, vieram demonstrar coisas maravilhosas. Nós tivemos um contemporâneo nosso que nasceu em 1927, que foi o Prince Sai Baba. Sai Baba foi uma figura fantástica, maravilhosa, que trazia luz para o mundo, que trazia coisas maravilhosas, e Sai Baba dizia uma coisa atrás da outra e sempre reiterava uma coisa básica para o ser humano. Ele dizia 2 pontos: religiões são maravilhosas, mas os homens não deveriam seguir o que elas professam de dogmas, deviam seguir as palavras e as mensagens que elas adquiriram para surgir. Então elas surgiram a partir da mensagem de algum limiar, de alguma figura fantástica da humanidade, que trouxeram palavras fantásticas, e que as pessoas começaram a torcer essas palavras, a transformar as palavras ao seu bel prazer. E o tema de hoje, gente, ele tem tudo a ver com isso, os valores espirituais. Eu me lembro de 2 passagens do Evangelho segundo o Espírito, do Evangelho de Jesus, que são 2 passagens fantásticas, passagens pouco compreendidas. A primeira passagem é bem-aventurados, que faz parte das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, que tantos se perguntam, mas o que danado é pobre de espírito, né? O que é pobre de espírito? Alguém sabe o que é pobre de espírito? Muitos se perguntam isso. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Os pobres de espíritos. Vamos lá, só dar uma olhadazinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu nem marquei aqui porque eu não gosto nem de marcar essas coisas, né? Mas aqui a bem-aventurança, no instante a gente acha. Bem-aventurados os pobres de espírito, 111. Vamos lá. 111, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, e ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz para ter estes o reino do céu, e não para os orgulhosos. Isso já diz tudo. Muitas vezes a gente se acha sabedor de tudo, já notou isso? Aliás, o que é que a ciência faz e os ditos conhecedores da ciência negam, por exemplo, a possibilidade nossa, que defendemos que o espírito se comunica, como dizendo assim: não, mas a ciência ainda não comprovou que os espíritos se comunicam. E nós temos uma ciência toda própria, nossa, uma ciência espiritual que diz que os espíritos se comunicam sim, porque Kardec, em 1857, codificou a doutrina dos espíritos através de um método científico de perguntas e respostas. E ele fazia perguntas basicamente sobre Deus, as coisas, o destino, o homem, por que é que o homem sente as dores, por que é que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui, o que nós vamos fazer quando sairmos daqui, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito aqui. Então ele descobriu um conjunto de leis morais, e descobriu principalmente que nós precisamos ser humildes para aceitar as verdades espirituais, questionando.
mas não com incredulidade de quem diz assim: eu sou muito maior do que isso tudo, a ciência não provou. Aliás, muitas vezes a gente se coloca num patamar assim, tipo, como a ciência não provou, eu quero mesmo ver. Aliás, eu mesmo entrei no espiritismo dessa forma. Eu entrei no espiritismo assim, desafiando o espiritismo. Pobre de mim, né? Desafiando o espiritismo e dizendo assim: eu quero mesmo ver esse negócio de espírito, se espírito realmente se comunica. Eu quero mesmo ver se esse negócio de espírito existe mesmo, se a gente sobrevive à morte do corpo, se existe essa tal dessa comunicação. Gente, ninguém nunca vai provar isso a você. Na realidade, quanto mais a gente desafia, menos a gente vê, menos a gente sente, menos a gente está em contato. Por quê? Porque a gente só está em contato com aquilo que é etéreo quando a gente se torna etéreo também. Quando a gente se torna humilde, ou pobre de espírito, humilde de coração. Quando a gente está disponível para aceitar aquelas coisas que são belas, que são puras, que são etéreas. Eu recebo sempre pessoas lá no nosso SEC, no Centro de Expansão Consciencial, com vários problemas, principalmente problemas de depressão, de pânico, de medo, de ansiedade. E essa semana, há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu acho que 3 semanas atrás, eu recebi um rapaz com vários problemas de ansiedade, e esse rapaz, ele me perguntou assim: Wagner, de onde vem a motivação do ser humano, né? Por que as pessoas se motivam? As pessoas se motivam por quê? Por coisas materiais? Porque eu estou vendo que as pessoas não se motivam por coisas materiais. Porque eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é meu funcionário, e esse meu funcionário, veja o exemplo, gente. Esse meu funcionário, eu ajudei ele tinha um carro usado, muito quebradinho e tal, e eu ajudei ele a trocar esse carro por um carro novo, 0 quilômetro. Veja a nossa percepção do que é ajudar o outro, sempre é com coisa material na frente, né? Sempre é com bens, coisas, matéria. Então eu fiz o possível junto com ele e tal, e nós adquirimos um carro para esse cidadão. Mas com pouco tempo depois, Wagner, o rapaz simplesmente se desinteressou. E o que era motivação na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana já começou a não ser tão de motivação assim o carro. No começo do segundo mês ele já estava extremamente desmotivado, agindo da mesma forma como vinha agindo antes, muito desmotivado. E eu expliquei para ele o seguinte, e aí vocês vão concordar comigo. Eu digo, o problema é esse, é que nós somos seres, nós não somos teres. O problema é que nós estamos captando o mundo com um valor diferente. Nós não temos valores espirituais, nós temos valores materiais incrustados em nossa mente. Nós achamos que a nossa vida e a nossa depressão vai passar se nós comprarmos coisas. Se nós adquirirmos um carro, uma casa, um terreno, se nós formos fazer uma viagem, se nós adquirirmos joia, se nós juntarmos dinheiro no banco, isso tudo vira uma obsessão, e você faz isso durante toda a época da sua vida. Você passa simplesmente uma encarnação inteira vibrando no padrão do ter. O que é que acontece com o padrão do ter, gente? O padrão do ter é ter para deixar, não é assim? Eu adquiro tudo. Veja só, me diga uma coisa: quem foi que já viu alguém levar um carro para lá para o plano espiritual? Um carro, uma casa. Vamos lá, não, um carro, uma casa não, vamos pegar uma coisinha menor, uma joia, um ané, como diz o Matuto. Pega um anel e leva para o plano espiritual. Eu duvido você levar.
Você não leva nada daqui, você não leva absolutamente nada. Então, o que causa, gente? Veja, você vai passando a sua vida inteira sem dar valor às coisas espirituais. Os seus valores espirituais começam a ficar vagos, vazios. Sua mente começa a ficar cada vez mais vazia. O que é que acontece? Você vai se dirigindo para a idade madura e você só dá valor a quê? Carro, casa, apartamento, beleza física. Você acha que isso não vai acabar? Por que acaba? Todo mundo sabe disso, não sabe? Sabe. Mas aí você cultua essa beleza e prolonga essa beleza por um tempo. Eu não estou dizendo aqui, gente, que você não vá e não faça uma plástica, e não tira as ruguinhas, né? E não levante aqui e acolá, e não espiche, né? Tem gente que espicha tanto que, né, que quando ri, puxa um dedão do pé, né? Tem gente que espicha demais, né? É esse exagero que eu acho um absurdo. Você termina assim, rejuvenescendo o que você não é. O que é que acontece? Vai chegar num ponto que você não tem mais o que puxar. Você não tem mais o que rejuvenescer. O que é que acontece quando não tem mais pele para puxar, nem saúde para dar, e nem mais sexo para fazer, porque nós somos, né? Somos esse ser sexual, esse ser da matéria. Nós temos isso incrustado em nós. Aliás, é muito bom que na medida do certo, do ajustado, nós tenhamos a sensação da matéria. Por quê? Porque tendo a sensação da matéria, eu me preservo. Porque se eu pensasse assim, não, eu só sou espírito, eu vou voltar para o plano espiritual, então eu estou só esperando morrer. Muita gente ia se suicidar primeiro, né? Dizer, não, eu só estou aqui mesmo de passagem, eu vou me matar logo, porque aí eu já vou logo para o plano espiritual. Não é assim. Lógico que eu tenho que dar valor ao meu corpo. Lógico que eu tenho que correr de manhã. Eu faço isso toda manhã. Eu saio para correr, vou dar a minha corridinha, Genilda adora pedalar, né? Tem gente que vai fazer sua musculação e tal. Isso é fantástico, gente. Eu não estou falando isso. É muito importante que você cuide do seu veículo físico, mas entendendo que um dia isso tudo vai decair, vai deteriorar. Nós somos feitos de carne e osso vira pó. Desde o dia em que nós nascemos, começamos a morrer fisicamente, mas espiritualmente não. Aí é onde está o grande lance da vida, gente. O grande lance da vida é exatamente em a gente cultuar valores espirituais. Que valores espirituais são esses? Que valores tão importantes para a nossa vida e que estimula tanto a nossa vida ao ponto de nós sermos felizes? Momento. De nós sermos felizes diariamente e por pequenas coisas, pequenos projetos, pequenos detalhes. E eu vivo dizendo sempre, poxa, por que não ser feliz por pouco que nós temos? Quer ver o pouco que é muito para o outro? Por favor, levanta a mão aqui, quem é que está me enxergando? Por favor, levanta a mão, quem está me enxergando? Quem está me enxergando? Veja que maravilha, já é um motivo para ser muito feliz, porque tem um monte de gente cega por aí. Por favor, levanta a mão aqui, quem está me escutando? Por favor, levanta a mão, veja que maravilha, todo mundo me escutando. Tem gente que não escuta. Então, já por aí são duas faculdades que vocês têm. Já por isso eu devo ser feliz. Mas Wagner é muito pouco. Pouco? Vai ver quem não enxerga como é que se sente. Aliás, as pessoas que não enxergam são muito mais resignadas e muito mais felizes muitas vezes do que nós que enxergamos. Já notaram isso? Vocês já notaram que a maioria dos ceguinhos andam assim, ó, sorrindo? Você acha que é porque eles estão com os olhos fechados que eles abrem a boca sorrindo? Não, é porque eles se sentem felizes mesmo. Eles apuram os outros sentidos.
eles sentem os cheiros muito mais, eles escutam muito mais, eles percebem muito mais o ambiente, quer dizer, as suas sensações, a parte sinestésica dele é muito maior, eles sentem a natureza, ele sente a sensação espiritual, o momento, ele vive tudo intensamente. Então ele se sente feliz pelas faculdades que ele tem, que lhes restaram. E nós não temos esse hábito, que é o hábito de ter valores espirituais elevados, como uma pessoa de bem, uma pessoa que diz assim: puxa vida, eu vou a partir de hoje. Santo Agostinho dizia isso. Santo Agostinho tinha uma coisa maravilhosa. Santo Agostinho, quem não conhece a história de Santo Agostinho, é muito interessante. Santo Agostinho, como muitos sabem, conhecem, Santo Agostinho virou um bispo da Igreja Católica logo depois, mas ele foi advogado, defendeu pessoas, né? Ele era uma pessoa que se ligou a outras doutrinas, inclusive foi uma pessoa que defendeu até criminosos. E aí teve uma amante, teve um filho com essa amante. Eu não estou defamando aqui a Santo Agostinho não, viu? Podem ler, que está lá, é história, tá certo? Teve um filho com a amante, e quando ele perdeu o filho, perdeu a amante, porque ele amava. Ele se converteu ao catolicismo, virou bispo, foi para Antioquia, e a cidade foi invadida, e ele ficou e morreu na invasão bárbara. Mas ele tinha coisas maravilhosas. Ele, quando se converteu ao catolicismo, realmente ele se tornou uma pessoa diferente. E ele dizia uma coisa que era maravilhosa. Ele dizia assim: todos os dias, quando eu vou dormir, eu peso, eu faço uma medição das coisas que eu fiz. Eu fico pensando: o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de não tão bom, eu vou tentar consertar amanhã. E a cada dia eu vou fazer coisas melhores, coisas que vão me enaltecer, me engrandecer, me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, me tornar uma pessoa valorosa espiritualmente. Nós procuramos muito pouco isso. Nós procuramos a casa católica, evangélica, nós procuramos a sinagoga, o templo budista, nós procuramos as casas religiosas apenas para sanar, a casa espírita, apenas para sanar as nossas dores momentâneas, as agonias que nós estamos sentindo no momento, como se fosse um remédio que nós tomamos para sanar o efeito, mas não vamos na causa. É assim, é vir na casa espírita, a gente sana o problema, imediatamente na hora que eu saio, começo a praticar todas as coisas que eu vinha praticando antes. O que acontece, gente? Volta tudo, todas as agonias começam a voltar para mim, porque eu não cultuo os valores espirituais, eu continuo cultuando valores materiais. É o tempo todo pensando em ter, é o tempo todo acumulando bens, é o tempo todo somando, é o tempo todo pensando: puxa vida, o que é que eu vou fazer? E sempre se antecipando. Por que é que dá ansiedade? Eu sempre estou pensando: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro amanhã? Meu Deus, veja, o projeto já está feito, está tudo certo. Eu conheço um que ele vive fazendo cálculo. Como é que eu faço para multiplicar? Eu digo: criatura, tu já tem tanto, para que é que tu está querendo multiplicar ainda mais? É um medo que eu tenho de ficar sem. Eu digo: meu Deus, já tem demais, danado, né? Tu não precisa de mais dinheiro do que tem. Se vierem 2 gerações, tu ainda tem dinheiro para gastar. E tu está ainda acumulando e se preocupando com isso. Quer dizer, o cidadão perde a vida dele
passa a vida dele todinha acumulando dinheiro. Muita gente diz assim: Wagner, a maior prova que a gente tem, a maior expiação, a maior prova que a gente tem quando vem para a Terra e faz o nosso projeto espiritual, planejamento espiritual, é vir pobre. É não, viu? É não. A maior prova que você tem é vir rico, com muitos recursos, porque geralmente a pessoa que vem rico se torna com muita facilidade uma pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa, impiedosa com os outros, mentirosa, falsa, maledicente, inventa coisas dos outros. E tem gente, veja, eu não estou dizendo aqui só são os ricos não, tá? Por favor, tem gente que também não tem recursos e faz tudo isso do mesmo jeito. Eu acho que é o ranço das encarnações passadas, que foi rico, entendeu? Aí vem como pobre para poder tentar se consertar, mas mesmo assim não se conserta. Você veja que as pessoas repetem muitos erros. O Haroldo Dutra Dias diz que nós somos uma multidão, e nós somos mesmo uma multidão. Nós não estamos sós. Aliás, o ser bonzinho que eu sou hoje é odiado pelos seres que eu fui antigamente. Você pode ter certeza disso. Eu sou a melhor versão de mim mesmo hoje. Você pode ter certeza, com todo o orgulho, egoísmo, chateação que eu causo nas pessoas, porque eu tenho certeza que causo. As pessoas às vezes não gostam de mim, poxa, lógico que não. Ninguém é unanimidade, nem Cristo foi unanimidade, quanto mais eu, um pobre mortal. Ninguém é, gente. Não tente agradar a todos, porque você não vai conseguir. Lógico, seja justo, honesto, faça as coisas do jeito certo, o mundo vai te devolver do jeito certo. E não tema absolutamente nada. De ser correto, esses são os valores espirituais que você precisa ter. Seja correto com as pessoas. O mundo vai te devolver com correção. Mesmo você sendo às vezes muito duro em certos posicionamentos que você toma. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, a pessoa ficou olhando para mim e disse: mas Wagner, isso não é falta de caridade não? Eu digo: não, ser honesto. Eu não digo a você que você fira ninguém, porque tem gente que diz assim: olha, doa a quem doeu, diga a verdade na cara. Eu digo: não, não é assim não, desse jeito. Isso é grossura, isso não é honestidade não, isso é grossura, entendeu? Não seja grosso com as pessoas, não seja ignorante com as pessoas, mas você tem tanto quanto possível dizer: poxa vida, está errado o que você fez comigo, eu não estou gostando disso, eu preciso te dizer isso, senão a pessoa não fica sabendo que você se incomodou com determinada coisa. O que a gente vê muito no meio espírita é o seguinte: você se incomoda com uma coisa, aí porque você é espírita e porque está lendo muito o evangelho, aí você diz assim: não, irmãozinho, não sei o que, não ouve nada, deixa isso para lá. Não, esclareça que você está se sentindo mal com aquilo lá. Diga que você está se sentindo mal, não é para ficar com raiva, mas esclareça que está se sentindo mal, entendeu? E tanto quanto possível, se a pessoa não compreendeu aquilo, dê o seu afastamento, deixe que a pessoa pense na coisa que ela fez, e aí talvez a amizade se refaça um dia, porque tudo pode se refazer, gente, tudo pode se recompor, nada é para sempre, mas você precisa ser justo e honesto com as coisas. As pessoas precisam ser justas e honestas com você. Se você disse que fez uma coisa, ou disse que realizou alguma coisa, faça daquela forma, né? Não deixe de cumprir com os seus objetivos na sua vida. Esses são os nossos valores espirituais, esses são os nossos valores de vida. Eu sou uma pessoa que sou, você é a pessoa que é. Outra coisa, gente, se você é uma pessoa muito correta e muito justa, não cobre de ninguém justiça nem retidão. Retidão e justiças, elas são exemplificadas. Muita gente quer dizer assim: ah, Wagner, eu sou muito duro, eu sou muito chato porque eu sou muito correto. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem muito cobra é porque muito identifica em si próprio. Veja, eu não posso jamais dizer assim: fulano de tal é tal coisa, porque é o seguinte, se eu estou identificando é porque eu tenho disso também. Todas as vezes que eu me chateio com alguma coisa e me irrito profundamente com ela,
é que quando eu aponto para alguém, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Quando eu me irrito muito com uma coisa, é porque aquilo ali me incomodou bastante. Por exemplo, quando eu me irrito com arrogância, é porque eu fui arrogante em alguma época da minha vida ou em uma outra encarnação. E isso hoje me irrita profundamente, porque meu projeto agora é não ser arrogante. Mas entenda, o outro pode estar também num projeto de mudança. E a gente precisa compreender tudo isso. Vocês entenderam que o projeto é de compreensão mútua? Que a gente precisa começar a se entender mutuamente e se amar? E que não adianta nada estar acusando ninguém de absolutamente nada, deixa que as pessoas descobrem por elas mesmas as falhas que cometeram. Você não precisa apontar o dedo para ninguém. Outro dia, eu acho muito interessante esse negócio de grupo de WhatsApp, né? A gente está num mundo hoje em dia que é muito interessante. A gente cria um grupo de WhatsApp para falar de beleza, de gratidão, de coisas belas, disso, daquilo outro, ou então de estudar e tal. Aí já a pessoa diz, bota lá, rapaz, vocês viram o crime que aconteceu? Eu digo, minha gente, é para falar de beleza, de gratidão, não é para falar do roubo que aconteceu, do crime que aconteceu, da morte, do sangue correndo no telefone celular, não. Aquilo exaspera, entristece as pessoas, agonia. Aquilo não ajuda ninguém. Vocês percebem que não ajuda ninguém. As pessoas às vezes vibram o crime, vibram a perseguição. Olha, estou aqui mandando para vocês, veja, vamos ajudar uma pessoa, né? Vamos fazer uma ajuda, vamos fazer uma campanha para ajudar Beltrano ou Ciclano que está com uma doença grave e tal. E aí, veja, fulano de tal que está com câncer terminal. Me diga, vocês, eu mesmo sou suscetível e me impressiono com imagens. Aí pegam, tiram fotos da pessoa com câncer, agonizando, cheio de feridas e cheio de chagas, e manda no grupo. Meu Deus do céu. O grupo tem, no meio do grupo, depressivos, pessoas que se impressionam, pessoas que se sentem mal, enjoam e tal. Você não respeita isso. Aí, mano, para você pedir ajuda na internet, todo arrebentado, você coloca, vamos botar para a gente mesmo. Você gostaria que alguém colocasse uma pessoa da sua família, expondo essa pessoa na internet toda arrebentada? Geralmente essas pessoas querem recolhimento, gente. E outra coisa, o apelo para ajuda não precisa de imagens, basta você dizer que a pessoa está precisando. Olha, estamos fazendo uma campanha para ajuda de fulano de Beltrano, por favor, vamos ajudar com remédios, com doação de sangue, com isso, com aquilo. Não precisa chocar ninguém. Veja, são valores espirituais que a gente precisa reaprender. Rede social não foi feita para chocar ninguém não, gente. Vamos lá, vamos comentar. Ah não, agora o negócio está desgraçado mesmo e tal, a política está assim, está assim, está assado. Minha gente, não precisa nem ser de grupo mais secreto e tal, é só bom senso. Precisa mesmo você colocar um monte de impropriedades e tal, tá certo, você está insatisfeito. Se quer externar isso, externa com uma pessoa amiga. Conversa em particular, mas você colocar essa energia para o mundo, você detona o mundo. Energia negativa jogada ao vento, ao léu, contamina as pessoas. Você está instigando o mal. Percebem isso? Vocês percebem que nós muitas vezes nos tornamos repórter sem ter tirado o diploma, e nós somos repórter da forma errada, do jeito que não deveríamos ser repórter, espalhando muitas vezes fake news, porque nós não temos a fonte correta daquilo, às vezes replicamos notícias que não devem ser replicadas, coisas que não deveríamos dizer, estamos dizendo no nosso dia a dia, nas redes sociais, detonando todo mundo. Gente, olha, eu estou dizendo isso, sabe por que eu estou dizendo isso, gente?
Gente, eu estou falando isso porque eu fiz isso. Eu fiz isso por muito tempo. E eu vi o quão errado estava. Percebem isso? Que eu comecei a perceber os valores espirituais. Olha, quando um palestrante espírita vem falar em tribuna, é porque ele errou muito mais do que quem está escutando. Você está entendendo? Percebam isso. Eu não estou falando aqui porque eu sou melhorzinho do que ninguém, não. Eu não estou aqui com hipocrisia, não. Eu errei tanto quanto, ou muito mais do que quem está escutando o que eu estou falando. Nós estamos transmitindo agora através do Facebook. O Facebook Deus, é impressionante a quantidade de divulgações falando de coisas que só trazem miséria, desgraça, desajuste, tristezas, agonias. Você acha mesmo que a agonia que você leva não volta para você? Gente, todas as vezes que você joga uma energia negativa para o mundo te devolve isso. Não pense que é o contrário, não. Sabe por que é que você se sente mal no final do dia? Que te dá dor de cabeça no final do dia? É porque você já acordou de manhã e ligou. Pronto. É exatamente isso que acontece. Você começa naquele padrão vibratório logo pela manhã. Vibrando negativamente, pensando só em coisas ruins. Sai, já discute no trânsito. Depois vai para o trabalho já achando que o trabalho vai ser uma porcaria. Discute com todo mundo. Fala mal de todo mundo. Você é maledicente, porque você fala mal de todo mundo. E você acha. Aí depois, quando você tem um tempo vago, vamos fofocar no Zaps e no Facebook. Aí dana publicação ruim. E vamos replicar coisa que não existe, né? Porque tem muita coisa daquela lei que não tem o mínimo sentido, tem o mínimo cabimento. As pessoas pegam meia verdade. Gente, muito cuidado com meias verdades. Porque o que é uma meia verdade? Meia verdade é o seguinte, quem é jornalista aqui, Genildo é jornalista, sabe o que é isso. É o seguinte, você tem a fala de alguém. Alguém pega metade da fala e faz uma interpretação daquilo. E muitas vezes tem o resto da fala. Cadê o resto? Cadê o restante daquilo tudo? Você não é repórter, pega a metade da coisa que alguém já fabricou para você e dá a sua opinião sobre. Então você replica uma notícia, um fato, que não é mais fato. Já é uma fake news, quer dizer, já é alguma coisa falsa, que não existe mais, porque já foi manipulado. E você faz aquilo. Então, nossa vibração diária, permanente, é nisso. Aí você chega no final do dia e você está com uma brutal dor de cabeça e você ousa dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Você diz assim, meu Deus do céu, eu não sei por que eu estou com essa dor de cabeça. Você não sabe? Você passou o dia cultuando ela, você passou o dia plantando ela na sua cabeça. Isso é energia. As pessoas plantam energia negativa na cabeça e aí no final do dia elas estão com elas acumuladas. Pasmem, tá? 99% das dores de cabeça, elas são de origens energéticas, psicológicas. Elas estão acontecendo por um desajuste do seu dia. Você vibrou negativamente, você discutiu no trânsito, você botou alguma coisa no Zap, você se aborreceu com a notícia que estava lá. Você olhou no Facebook algo que não tinha nada a ver e você se irritou bastante. Você sabe que eu estou parando de olhar Facebook, né? Eu já parei de olhar notícias, eu parei de me conectar e muita gente diz assim, esse menino está ficando alienado. Ó, Wagner está ficando alienado, Wagner não assiste mais novela, não assiste mais jornal. Eu digo, graças a Deus, meu Deus, bendita alienação, porque olha, está passando dor de cabeça, tristeza, agonia e tal. Sabe o que é que ainda me dá uma agoniazinha? O Facebook, eu vou terminar
me separando do Facebook. O Facebook é fantástico para isso que eu estou fazendo agora, para divulgar a doutrina espírita, para divulgar boas coisas, porque é só o que eu faço hoje em dia. Eu não discuto mais política, eu não converso mais bobagem no Facebook, nada disso. Eu só divulgo coisas positivas, coisas para enaltecer a alma. É um passeio de bicicleta com Genilda, é uma corrida, é uma frase espírita ou espiritualista, é uma coisa que a gente faz que movimenta ou que muda a perspectiva e a visão de cura das pessoas através do pensamento. É uma esperança da cura da depressão, da cura da ansiedade, que as pessoas estão tão necessitadas de se curar das ansiedades, dos pânicos, das depressões que estão acontecendo e acometendo a humanidade de uma forma tão avassaladora. Nós estamos com depressão constante, gente, e isso faz parte desse momento do mundo novo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, nós estamos sentindo uma vibração diferente no mundo. Quem é que está sentindo isso? Quem é que está sentindo isso? Eu acho que todo mundo está sentindo essa vibração diferente. Que vibração é essa? É um chamado vibracional e espiritual, gente. A gente precisa atender a esse chamado. Não tem nada de religioso nisso. É um chamado vibracional. O mundo está dizendo assim: olha, acorda para o bem, acorda para o amor, acorda para dizer coisas positivas, acorda para ser humilde, acorda para dizer a verdade, acorda para fazer o bem, acorda para estender a mão ao teu próximo. Tu está com depressão, olha, vê só, depressão é depressa, ação. Presta atenção nisso, lógico. Gente, eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando aqui é o princípio da depressão, porque quando a gente está afundado em depressão, e eu tive depressão, eu sei o que é isso. Se afundar em depressão, gente, significa você não ter vontade de fazer absolutamente nada. Você está dentro de casa, sentar é ruim, ficar pé é ruim, deitar é ruim, correr é ruim, andar é ruim, deitar é ruim, dormir é ruim, tudo é ruim. Depressão é uma das agonias mais terríveis que o ser humano passa. Então, para sair desse estado inicial, é preciso sim procurar um psiquiatra, é preciso sim procurar ajuda, um psicólogo, um terapeuta, é preciso sim procurar ajuda e tomar remédios muitas vezes. Mas fundamentalmente é preciso buscar a causa disso tudo, não só ir na fase do efeito. Ah, não, eu vou lá, vou tomar remédio e vai passar o efeito da minha agonia. Na hora que você para de tomar o remédio, o efeito volta tudo para você, volta tudo, porque remédio não cura, remédio media. Já está dizendo, remédio, ele está mediando, ele está controlando por enquanto a situação, mas é para você tomar uma providência, você sair daquele estado crítico, tomar uma atitude e fazer alguma coisa por você. E aí eu digo, uma das terapias que me ajudou muito, gente, muito, foi o abençoado Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Isso aqui foi uma maravilha. E lógico, um depressivo não começa falando na casa espírita, ele não tem coragem nem de andar, quanto mais de falar. Um depressivo, como eu, passei, e não tenho nenhuma preocupação de falar nisso. Tem gente que tem vergonha de falar que tem depressão, teve depressão. Eu, além de depressivo, estava alcoólatra. Aliás, estava não, eu sou alcoólatra, porque alcoolismo é uma doença. Tá? Ela não passa, você controla ela. Então eu sou uma pessoa recuperada, mas eu sou alcoólatra, tá? E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu teria vergonha de dizer que estou bebendo, mas que estou recuperado, não. Eu tenho um orgulho brutal disso, não um orgulho de vaidade, mas um orgulho como ser humano de ter superado todas as coisas em mim.
de ter superado toda essa situação. Mas uma coisa fantástica que essa casa me deu foi trabalho. Trabalho em prol do próximo. Abraçar pessoas, enxergar a dor do outro, ver pessoas se recuperando. Vim para cá e muitas vezes nenhum trabalho espiritual, mas todo trabalho é espiritual. Pegar na vassoura para limpar o Chico, pano, esfregão, sabão, água, esfregar o chão do Chico me ajudou muito e me ajuda muito. Às vezes que eu tenho tempo que posso, é a coisa que eu mais adoro. Aliás, é um dos melhores trabalhos. Aquilo lhe torna humilde, lhe mostra que o trabalho dentro de qualquer casa e qualquer seara começa pelo mínimo, não começa pelo máximo. Começa te mostrando quem você é, que você não é absolutamente nada. Que embora você esteja falando em casa espírita, você é só um ser humano igual a qualquer um outro. Que embora você tenha adquirido um pouquinho de conhecimento, mas esse conhecimento é muito pouco, você tem que estudar muito mais. Dentro da casa de trabalho e oração, é exatamente isso que você tem que fazer: trabalhar, orar, mas além disso tudo, estudar. Princípio básico da doutrina espírita: estudar, para ter fé raciocinada, para não engolir o que os outros dizem a gente, para ter exatamente valores espirituais incrustados na nossa alma, de uma forma firme, fixa. Nunca mais você esquece disso. O meu filho, o Wagner Júnior, graças a Deus, começou a me procurar e dizer: pai, o bicho está pegando, agora eu vou começar a frequentar a casa espírita. Ele sempre foi muito conectado, eu sempre fui espírita, mesmo tendo me desviado um bocado, mas eu sempre fui espírita. E há 32 anos que eu sou espírita, e ele tem 35, então com 3 anos de idade eu já estava na casa espírita, né? Então, ele tinha poucos anos e foi criado na casa espírita, frequentou a evangelização espírita, e é uma das coisas que eu mais digo a todas as pessoas que frequentam a casa espírita, que enquanto se pode dobrar o pepino, dobre. Muita gente diz assim: ah, não, vou deixar o meu filho escolher a religião que ele quer. Não! Vou deixar ele escolher a filosofia que ele quer. Não! Enquanto você pode educá-lo até os 7 anos, é a hora de formar a personalidade dele, de mostrar valores morais. Não é dogma não, gente. É de mostrar a ciência que o espiritismo é, porque o espiritismo não é religião, tá? É mostrar fé raciocinada. Espiritismo não é religião. Espiritismo tem consequências morais, é uma filosofia de vida. A filosofia de vida que eu adquiri na minha vida e que está salvando a minha vida, a vida de vocês. É assim que a gente deve encarar Espiritismo. Consequências morais que leva naturalmente a ligação com Deus, esse religare. Por isso que a gente diz que o Espiritismo tem tríplice aspecto: o filosófico, o científico e o religioso. Mas é o religioso nesse aspecto, no aspecto de ligar com alguma coisa que nos leva a Deus. São as mensagens. E essa coisa moral de todos os dias fazer uma coisa melhor para nós mesmos, para os outros, ajudar, estender as mãos, sem nenhuma vontade de ter troca nisso. Eu mesmo não penso em um momento. Muita gente diz: rapaz, tu vem aqui, tu vai no Chico quase todos os dias, o que é que tu ganha nisso? Eu digo: eu ganho felicidade, eu ganho boas energias,
Eu ganho distanciamento do que me causou mal, do que me fez sofrer, que foi o vício, que foi a depressão, que foi me distanciar dos meus objetivos espirituais, porque eu fiz um objetivo, eu planejei uma vida quando vim ter essa vida. Eu planejei essa vida. E hoje eu estou começando a cumprir, eu demorei um bocado, passei 50 anos para começar a cumprir a vida. Quase perdi essa encarnação. Quase perdia, porque se eu demoro mais um pouquinho bebendo, ia pegar uma cirrose com certeza. E eu morrer, ia ser suicídio indireto, mas ia ser suicídio. Percebem isso? Então muitas vezes, gente, a gente cura os males da alma procurando um trabalho duro. Vamos visitar, quem visita a casa dos pobres aqui? Gente, aquilo ali é chocante. Chocante, vai que tu diz assim, eu não tenho problema nenhum. É na hora que você diz assim, problema? Fofoca em Facebook, conversinha mole no WhatsApp, não vou ter mais não, porque realidade é aquilo, são maiores abandonados, os filhos simplesmente jogam os coitados dos velhinhos lá, e eles não têm nem com quem conversar. Tira 15 minutos, 1 hora da tua vida por mês para ir lá conversar com aqueles velhinhos. Você chora de debulhar, porque são histórias de sofrimento. Outro dia eu fui falar isso a uma pessoa, eu acho muito interessante os seres humanos, né? Então eu fui falar isso um dia a uma pessoa, a pessoa me disse assim, sim, Wagner, isso é um espírita, é porque eles têm débitos. Eu digo, rapaz, tu tá me dizendo isso? Não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu chego a me arrepio quando alguém me diz uma coisa dessa. Eu quero lá saber do débito que o cara tem, eu vou lá e ajudar ele. Eu vou na penitenciária levar comida porque eu quero ajudar eles. Eu estou lá preocupado com o crime que eles cometeram. Eu não estou julgando ninguém. Eu não sou juiz. Tem gente que quando aparece na casa espírita, alguém diz assim, isso é seu karma, meu irmãozinho. Se conforme. Que não fala isso não. Não fala isso não. A pessoa já está sofrendo demais para você ainda dizer que ele está passando um karma. Aliás, o nome karma não é nem do espiritismo. Por favor, não usa essa palavra. Karma é sânscrito, faz parte do hinduísmo. Não fala mais essa palavra, que não é do espiritismo. O karma pressupõe uma coisa que você não pode mudar. E no espiritismo, toda causa e efeito pode ser ajustada. Tudo você pode ajustar. Então, gente, é essa a beleza dessa doutrina. A doutrina que traz valores espirituais. Traz base. Traz beleza. Traz vida para quem acha que morreu. Eu achava que tinha morrido há 3 anos atrás. Revivi com tudo. Por isso que muitos pensam que existe a ressurreição. Ressurreição é isso, é a gente ressurgir na própria vida. Tem gente que acha que, umbral se vive aqui também. Eu vivi umbral aqui. Eu vi o pior dos piores. Convivi com as coisas mais terríveis que vocês possam imaginar. Mas renasci. Recomecei, revi os posicionamentos, os valores espirituais voltaram a me visitar. Recordei de uma coisa que eu tinha combinado lá no plano espiritual, e a minha combinação foi clara, nítida. Foi o seguinte: vou corrigir essa minha encarnação para poder progredir e evoluir, nem que seja um pouquinho, nem que seja um passo de lesma. Então, nem que seja um passo de lesma, eu quero andar para frente, eu não quero andar para trás. E eu acho que todos nós precisamos andar para frente, pensando em coisas boas, positivas. Para que estar vibrando em coisa negativa, falando besteira na internet,
ligando em notícia ruim, propagando notícia ruim, sendo maledicente, falando dos outros, fofocando. Para que isso? Te leva a quê? Me diz, por favor, te leva a quê? Nada, absolutamente nada. Só te estraga, só te diminui, te tira as energias, te deixa com dor de cabeça a cada dia, e essa dor de cabeça vai se acumulando durante a tua vida, o que te vai causar uma ansiedade e logo depois uma depressão. É assim que as depressões se acumulam, gente. É com o somatório de vidas acumuladas dentro de um materialismo, dentro de valores materiais e não espirituais. Eu dou valor muito a coisas ao invés de dar valor a coisas sublimes, a valores espirituais. O que são valores espirituais? Só são as coisas que os palestrantes espíritas dizem aqui na tribuna espírita, o que os padres dizem, os pastores dizem, o que os rabinos dizem, o que os gurus dizem? Não. Um médico tem valores espirituais. Quando ele trata pessoas, ele cura. Um engenheiro, quando constrói prédios para moradia, para satisfazer as necessidades básicas. Um professor que ensina e instrui os seres humanos a serem melhores, educando, informando, dando apoio. Aliás, para ser um ser de Deus, nem religião você precisa ter. Tem pessoas que não têm religião e são muito melhores do que muitos religiosos que eu conheço. Existem verdadeiros sepulcros caiados por aí, muito bonitinhos por fora, extremamente podres por dentro, em todos os aspectos. E eu não estou aqui julgando, todo mundo sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe, né? Que tem muita gente que aparenta muito, faz muito pouco. Não, é porque eu quero fazer um grande projeto. Faça pequenos projetos. Sabe qual é o grande lance do projeto? O projeto é assim: amanhã, primeira coisa que eu vou fazer, em vez de amanhecer com aquele fel na boca, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar bom dia, e vou dar bom dia sorrindo. Mas por que é que eu vou dar bom dia sorrindo, Wagner? É porque as pessoas dão bom dia, parece que estão dando mau dia, né? Então é assim: bom dia, bom dia, bom dia. Não é para dar bom dia assim, é para dar um bom dia sorrindo. Bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia. Quando você sorri, você movimenta apenas 28 músculos faciais. Quando você franze a testa de contrariedade, você movimenta 32 músculos faciais. Então sorria, nem que seja por economia. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, até a próxima.